E você propõe como instrumento de combate à criminalidade resgatar o impor, que é um instrumento constitucional, do estado de defesa. Ontem eu estava lendo um pouco a respeito disso, né? Em todas as entrevistas você se refere a esse instrumento com alguma recorrência. E é uma dificuldade enorme impor esse tipo de instrumento para valer naquele modelo que você quer. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é que você pretende combater com o estado de defesa, indo lá na fonte mesmo, quando você não está combatendo o que a gente acha mais importante, que é aquelas fontes de financiamento, né? Então, algumas operações tratam exatamente disso. Mas você acha que eu não focaria na fonte de financiamento? Não, eu gostaria que você explicasse, porque me parece que é tão radical esse tipo de instrumento, né? Porque ele impõe uma série de, até algumas liberdades individuais, propor, você pode ou não optá-lo, mas conta pra gente como é que você quer. Me parece que é um tema grave para você. É um tema central, na verdade é um tema grave, especialmente para quem mora nas regiões controladas pelo tráfico. Vocês no Paraná têm o privilégio de não ter tanto esse problema por aqui, ainda que exista. São Paulo existe muito, o Rio de Janeiro é enorme. Agora, quando você vai para o Nordeste, a situação é aterradora. Você tem cidades inteiras controladas pelo tráfico de drogas. Eu visitei uma que chama Santa Quitéria, no Ceará, que o prefeito contratou o Comando Vermelho para fazer a campanha para ele. E o Comando Vermelho ia na casa das pessoas, se a pessoa, vamos dizer, sinalizava o apoio ao adversário, ele botava, vamos dizer, o Comando Vermelho para assustar a pessoa. E Santa Quitéria tem urânio. É um lugar rico e com recursos estratégicos para o Brasil. E aí, controlado pelo Comando Vermelho, outras cidades inteiras, a periferia inteira de Fortaleza. Então, a tomada que tá tendo no Nordeste, a gente comenta menos do que a tomada que teve no Rio de Janeiro, por parte das facções. Mas é uma tomada de natureza militar. Eles tomam, eles se impõem, eles fazem a classe política se adaptar ao contexto deles. E o Estado brasileiro não pode permitir isso. Então, é uma medida, a gente pode falar, radical, porque a situação ela é dramática. É igual eu falar, olha, a pessoa tá com câncer e ela vai ter que tomar uma medida mais radical, ela vai ter que fazer uma cirurgia. Sim, nós vamos fazer uma cirurgia, mas é um procedimento invasivo. O Brasil está precisando disso. Senão, o que vai acontecer é que nós vamos nos tornar o México. O México hoje tem regiões realmente inteiras controladas quase que formalmente pelo tráfico, pelos cartéis. Os cartéis já têm agora operações paramilitares e respondem às Forças Armadas e à polícia com o mesmo poder efetivo. O Brasil está se encaminhando para um cenário desse. E a gente tem que brecar isso. Uma coisa é alterar as leis penais, as leis de execução penal. Isso foi uma alteração importante para a gente ter, para a gente evitar a continuidade do crime. A outra alteração que a gente tem que ter é, agora nós temos que eliminar o comando. A partir do momento que existe um comando, hora do PCC, hora do TCP, hora do Comando Vermelho, sobre áreas brasileiras, e aí é estimado que a gente tenha 23 milhões de brasileiros que vivem sob o comando do crime, você vai ter que tomar essas medidas. E por que o estado de defesa? Poder falar uma GLO, poder falar, por que especificamente o estado de defesa? Porque todo mundo sabe, você vai conversar com a polícia do Ceará, você vai conversar com a polícia do Rio de Janeiro, mesmo com a polícia de São Paulo, os criminosos se escondem nas casas das pessoas. Então, quando você faz uma operação policial, um criminoso vai lá e se esconde ou no barraco ou numa casa mesmo de alguém. Pois bem, você, com o estado de defesa, você consegue entrar nessas casas sem precisar de mandado. Porque você tem que capturar esses caras. Tem que ter a lista de quem você vai capturar, você monta a operação e você vai circunscrever aquela área dominada pelo tráfico e você vai capturar todo mundo que tá ali. Ou você vai prender, ou você vai matar. Mas é isso que vai ser feito. Então, a gente pode chamar de medida radical, a gente pode dar o nome que quiser. O fato é, a gente não pode, ao longo de um ano, no meu primeiro ano de mandato, permitir que o Comando Vermelho ou o PCC existam. E aí você fala, poxa, mas e aí como é que fica a parte de inteligência? Uma coisa não é em contraposição à outra. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, essa mesma... A gente falou, vamos botar um estado de defesa circunscrito ali às favelas, as regiões tomadas pelo tráfico. O Porto de Santos e São Paulo tem que entrar. O Porto de Santos tem que ter um estado de defesa que pegue o Porto de Santos. Porque é por lá que o PCC está exportando a droga dele. A Polícia Federal e as Forças Armadas Brasileiras têm que estar na fronteira do Mato Grosso do Sul, que é onde entra a droga para passar pela Rota Caipira. Você tem que ter uma medida inteligente que definitivamente quebre, prenda e ou mate as lideranças do tráfico no Brasil. Senão a gente vai ficar fingindo que a gente está tendo uma normalidade, quando boa parte da população brasileira, coisa de 10%, já vive sob o comando do tráfico. Você quer... Não, eu quero você usar as Forças Armadas, o Exército. Também. E a gente, sabidamente, não é uma força destinada a operações urbanas, né? Sempre convocadas. Isso, para a garantia da lei e da ordem, já deu um monte de problema no Rio de Janeiro. Então, sim, eu acho que é uma força que não está preparada para ações desse tipo. Mas ela não faria isso. E implica num trabalho bastante complexo de convencer. Mas não é complexo. Quando você fala, eu vou entrar na casa e buscar o bandido, aí você já estabelece um confronto perigosíssimo para aquele cidadão. Mas olha só, o bandido tá lá. O bandido tá lá, mas junto com um monte de pessoas. E você vai ter que entrar lá para pegar. E você que deve conhecer bem a verdade das favelas, como é lá. Não é bem assim, tem muita gente de bem. Mas você acha que eu tô falando que o favelado, todo favelado é traficante?
traficante. Eu não mas tô quando falando você isso. entra direto numa casa das pessoas, com essa autoridade, com o direito de entrar na casa das pessoas, automaticamente você coloca em risco, especialmente o cidadão que está naquela casa. Mas olha só, vamos lá, o cidadão já está em risco. Mas é um risco enorme, né? Deixa eu responder. Foi um bom ponto o que o senhor trouxe. Mas o senhor está errado. Efetivamente o senhor está errado. Primeira coisa, o traficante, ele faz refém a pessoa é obrigada a colocar o traficante dentro da casa dela. A polícia não vai chegar atirando em todo mundo e tampouco eu acho que a população ali é uma população composta inteira de traficantes. Não é, a Rocinha não é assim, é o morro dos traficantes. É um morro controlado por traficantes. Eu quero libertar aquelas pessoas. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, sim, as Forças Armadas Brasileiras não são elas que vão fazer o combate direto. Porque sequer eles têm, vamos dizer, equipe e treinada pra tal. O que eles fazem é ser uma força auxiliar e todo mundo sabe. Quem vai derrotar o crime organizado no Brasil são as forças e os batalhões de polícia espalhados pelo Brasil. Ponto. Porque são eles que já vêm fazendo isso e inclusive não vamos arrancar a glória deles de derrotar os seus maiores inimigos, que são esses traficantes e essas facções. As Forças Armadas são auxiliares. Existem forças especiais do Exército Brasileiro que podem atuar pontualmente em operações junto com as polícias. Mas, efetivamente, todo mundo sabe, os governadores, as próprias Forças Armadas, que as Forças Armadas são auxiliares. Então, para te dar um exemplo bem ilustrativo, se eu estou no Rio de Janeiro, com as forças policiais entrando nas favelas e fazendo as operações para desmontar o crime, quem vai estar na rua fazendo o acompanhamento e fazendo aquela ronda ostensiva armada para garantir que o crime não desça, são as Forças Armadas. Porque não são eles a fazer o combate ostensivo direto. Eles vão fazer a ronda ostensiva, que é uma outra coisa. Então, cada um num papel. Mas as Forças Armadas têm que ser colocadas em campo. Porque elas são forças auxiliares que vão permitir a consecução do projeto. Vamos lá. Ô, Fernando Tupan, sua vez. Bom dia, Renan, tudo bem? Fernando Tupan de Curitiba. O que eu quero saber, assim, uma coisa também regionalizada. Existe algum deputado estadual ou algum candidato ao governo que possa vir para uma missão? Eu sei que houve uma conversa com o senador Sérgio Moro. Como que está tudo isso aí que ele está num conflito constante com o deputado federal Ricardo Barros e talvez ele não tenha espaço lá. Existe essa possibilidade do Moro bater na porta com a Rosângela ou só o Moro? Boa com o ex-ministro Sérgio Moro, com o senador Sérgio Moro. A Rosângela também, ela é amiga da Amanda. E eles estão passando por um problema que nós já passamos, né? Que é confiar na palavra do União Brasil para qualquer coisa, né? Não dá para confiar no União Brasil. Então, o Moro está provando de algo que a gente provou nas eleições municipais em São Paulo com o Kim Kataguiri. E o caso dele é ainda mais grave, porque o Moro lidera as pesquisas aqui, né? Nós não tivemos nenhuma conversa, mas nós temos uma relação boa. Naturalmente, nós temos um candidato ao governo aqui do Paraná, um pré-candidato, que é o França, e qualquer coisa passaria pelo Moro conversar com o França e entender que, assim, nós temos um projeto que é o Livro Amarelo, nós temos uma agenda muito clara e muito específica, nós não somos um partido de aluguel, né? Então, assim, deixa eu sentar aí, deixa eu fazer uma composição. Conosco não existe isso, eu volto a falar. A gente tem um partido que eu preciso respeitar, antes de tudo, o trabalho de mais de 2.000 jovens que foram coletar fichas no meio da rua. Dito isso, o partido ele precisa crescer e... Se alguém se adapta e se é da vontade do time do Paraná, poderia. Mas isso aqui é só especulação e conjectura, porque não há conversa. Bom dia, Renan. Recentemente, em uma live, você chamou o senador Flávio Bolsonaro de ladrão e traidor e que ele precisa ser destruído. O senhor tem a falar sobre essa polêmica? Se é esse o discurso que você pretende implantar na campanha, né? Falar que precisa ser destruído. O que quis dizer com isso? Eu quero te perguntar de volta, o que você consegue inferir de alguém que num discurso político disse que outro político precisa ser destruído? Acho que eu ia desmembrar o corpo dele em pedaços? Não é isso, né? Destruído é o projeto político dele, que é um projeto ruim, dado que ele é ladrão e traidor, e ele é. Esse projeto não pode dar certo, porque não é bom pro Brasil. Tem algo específico dele ser chamado de ladrão e traidor, assim, que você possa... Poxa, eu posso. Ladrão. E fica muito vago falar que o cara é ladrão, não, né? Não é. Você tá fazendo uma acusação grave. Eu posso entrar no detalhe. Entrar no detalhe. O Flávio Bolsonaro cometia crime de peculato no mandato dele, como deputado estadual. Era o crime da rachadinha. Um crime confesso pelos seus próprios assessores. Não é que eles negam, não era um crime controverso, é incontroverso. Houve movimentações, o Queiroz pagava as contas pessoais do Flávio Bolsonaro utilizando o dinheiro que era extraído dos salários dos funcionários que fingiam que trabalhavam para ele. E o negócio só parou, esse processo só deixou de andar por conta de duas decisões, uma do Toffoli e depois uma do Gilmar Mendes, que trancaram. Porque
Na letra da lei, aquilo é crime, é peculato, e aquilo poderia levar à ruína da carreira do Flávio Bolsonaro. Traidor por diversos motivos. O pai dele foi eleito com uma agenda anticorrupção em 2018. As pessoas foram tocar, por exemplo, a CPI da Lava Toga, que era um problema que interfere diretamente no que a gente está vivendo hoje. E o Flávio Bolsonaro trabalhou para desarticular isso. Então, traidor porque o discurso era um, e num tema que era muito central para as pessoas, poxa, eles colocaram o ministro Sérgio Moro como ministro da Justiça no governo deles. O Bolsonaro, e isso após ganhar a eleição, tá? Tem que falar, o Bolsonaro surfou no Moro. O Bolsonaro não surfou no Moro, ele ganhou e depois chamou o Moro. Então ele trouxe para si esse compromisso, uma agenda que levou milhões nas ruas. E o Flávio fez outra coisa. Portanto, é um projeto que não apenas não é confiável, é um projeto que em si é corrupto. E por ser corrupto e por não ser confiável, não pode ser o projeto que vai representar o Brasil que trabalha e produz. Porque quando a gente chama de antipetismo no Brasil, a gente está falando em grande medida dos brasileiros que mais trabalham e mais produzem. As pessoas que estão nos ouvindo aqui em Maringá, elas vão entender isso. Aqui é um povo trabalhador. Só que vocês estão devotando a energia de vocês num projeto que não apenas não deu certo, mas que é formado por pessoas que são ruins. O caso do Flávio Bolsonaro é isso. Eu vou mais ou menos nessa toada. O Ângelo aqui, o Ângelo Rigon, ele costuma dizer a seguinte frase: que Maringá é a terra dos locks, que as pessoas gostam de ser enganadas por aqui. E aí eu vendo o teu discurso de ontem em Londrina, você usa a expressão que o sulista é otário, né? E vocês estão, na verdade, assim, a tua fala de ontem em Londrina é muito próxima do que o Rigon usa como discurso aqui com relação às mesmas coisas. Eu queria que você desenvolvesse pra gente por que essa percepção de que as pessoas gostam de ser enganadas. E você estava falando ontem sobre os políticos que a gente elege. Sim. Poxa, muito obrigado pela oportunidade de falar disso, porque quando eu estive no Ceará, quando eu estive no Rio Grande do Norte, eu fiz essa mesma provocação pro eleitor local lá. Olha, vocês aqui ficam ouvindo que o Nordeste é uma maravilha. E eles ouvem. Radialistas que eu estive lá falavam, não, mas aqui tá maravilhoso. Eu falei, não tá maravilhoso. Só pra complementar. Há uma frase recorrente em Maringá de que a cidade é uma ilha e é a melhor do sul do mundo. E aí, por isso, o Ângelo usa essa expressão. Assim, de maneira bem clara, as pessoas, elas padecem dos mesmos problemas e das mesmas torcidas e não enxergam o quão melhor poderia ser a vida pra elas. As pessoas sequer conseguem imaginar uma vida melhor e uma vida diferente. No Nordeste isso acontecia, só que as pessoas votavam no Lula e no Centrão. Aqui também acontece isso, mas as pessoas votam no Bolsonaro e no Centrão. Um exemplo que eu dei lá é o seguinte: cadê os deputados ou senadores aqui do Paraná cuidando da questão do Pacto Federativo, que é urgente pro Paraná? O Paraná não tem dinheiro para fazer investimento em infraestrutura. Os recursos do governo federal que são extraídos aqui do Paraná, o quarto PIB do Brasil, vão para a União e sustentam, sei lá, a classe política do Maranhão, para dar um exemplo, que acho que talvez a pior classe política do Brasil. E não tá resolvendo nem pra turma do Maranhão. O Maranhão continua uma porcaria. A infraestrutura, por exemplo, do Rio Grande do Norte continua uma porcaria. E não resolve pra vocês. A diferença aqui é que quando eu tava numa estrada, cruzando uma cidade pequena do Ceará pra outra, às vezes 1 hora de estrada, você não via caminhão passando. Porque a atividade econômica é quase nula lá. Aqui tem caminhão a dar com pau. Tem uma alta produção, rodando numa estrada esburacada, com uma infraestrutura patética. E os parlamentares daqui, a política daqui, essa é a minha crítica. Não, eu só tô aqui, lutando contra o comunismo. Não, calma aí, que tal você lutar assim? Recursos federais para o Paraná, alteração do Pacto Federativo. Ninguém fala disso, porque não dá voto. Porque se defender e cuidar de problemas que resolvem a tua própria vida, não dá voto. O que dá voto é falar que tá enfrentando aí. Tô enfrentando a esquerda aqui, que todo mundo tá sempre enfrentando uma esquerda. É sempre esse discurso de enfrentamento da esquerda, mas não tem discurso de enfrentamento concreto. E aqui no Sul isso é especialmente grave. No Sul de São Paulo. Isso existe em São Paulo? Óbvio. Mas no Sul esse assunto é especialmente grave, porque parece que no Sul o Brasil já deu certo, as coisas se resolveram, e agora vocês querem salvar o Brasil do comunismo. Cara, primeiro, o catarinense, resolva primeiro aí seu saneamento básico que não existe, e a ausência de estradas. E vai cobrar o governo federal disso, antes de só ficar achando que vai salvar Santa Catarina do comunismo. Mesma coisa o Paraná. O Paraná é um colosso de produção agrícola. O Paraná tem uma economia complexa. O Paraná precisa de infraestrutura desesperadamente. Então, o eleitor do Sul tem que meio que, assim, despertar e falar: deixa eu parar de ser trouxa um pouco, deixa eu cobrar um pouco desses parlamentares que eu elejo. Estão todos lá, vamos repetir, lutando contra o comunismo, mas ninguém resolveu a estrada esburacada aqui do Paraná. Ninguém nem olha pra esse assunto, porque é um assunto que não dá voto, não dá like, você não vai conseguir crescer em rede social falando desses assuntos. E é o bode na sala, porque enquanto isso vai ter um parlamentar lá do Maranhão, que não tá ligando pra esses discursos nenhum, e ele vai estar levando dinheiro aqui do Paraná lá pro Maranhão pra ele roubar. E essa é a real, essa é a triste realidade do jogo.
Como eu te citei, eu vou te dar a palavra. Não sobre isso, mas eu queria... Fica à vontade. Ele citou uma cidade do Ceará, onde o prefeito foi preso e caçado, né? No entanto, a gente tem lá como presídio para a União Brasil alguém que foi citado como suspeito no empréstimo de avião para o PCC, né? E mais recentemente no caso do Banco Master. No partido dele está o senador Sérgio Moro, o rei da moralidade. Então, assim, são situações diferentes? Não acho que são tão diferentes assim. Mas eu queria perguntar, se puder ainda, é o seguinte, o senhor foi eleito, o senhor está numa missão, tem aparecido nas pesquisas com 3 a 4% nas pesquisas. Instituto. Tem instituto que me dá 0, tem instituto que me deu 7. Mas, no geral, 2, 3, 4. Aí. O senhor conseguiu a façanha de montar um partido, coisa que o Bolsonaro não conseguiu. Né? Com o Barros aqui de Londrina, que montou, lembra, do ônibus saía aí catando a assinatura. Então eu queria saber o que o senhor acha, pessoalmente, do número de partidos no Brasil. Tem pouco partido no Brasil. Mais de 30? Muito pouco. Não tem partido no Brasil. O ouvinte vai falar, como assim? Tem um monte. Tem um monte de legenda. Legenda não é igual partido. O União Brasil é uma legenda. E o que caracteriza uma legenda? É um cartório que você pode concorrer, esse cartório tem um dono, esse dono ganha uma grana vendendo partido regionalmente e apoiando o governo de ocasião. O União Brasil estava no governo do Bolsonaro e o União Brasil está no governo do PT. O PP estava no governo do Bolsonaro, o PP está no governo do PT. O PSD do Kassab estava no governo do Bolsonaro, o PSD está no governo do PT. E para eles é tudo normal. E eles chamam isso de política. Pois bem, eles são legendas. Partido. Nós temos alguns partidos no Brasil. O PT é um partido, eu discordo do PT, é nosso inimigo político, mas o PT é um partido. É orgânico, tem a agenda com a sociedade civil deles lá, defende essas facções, a visão das facções internas deles, políticas e tal. O PSOL é partido político. E tem representatividade social, tem base social. O PSOL é partido. O Novo talvez se torne um partido. O Novo, pra mim, ele é organicamente o partido do bolsonarismo. E a gente tem que tratar assim. Existe um fenômeno muito forte no Brasil que chama bolsonarismo. Igual você tem o peronismo na Argentina. O bolsonarismo é um fenômeno. O Novo seria o partido disso. O PL não. O PL é uma legenda. O Novo, eu não sei. Pessoas do Novo que estão apoiando o PT no Nordeste. No Nordeste você tem o Bacelar. Você tem toda a turma do PL lá do Nordeste que vai estar com o PT. O PL é uma legenda do Centrão. E essa característica faz com que o Brasil tenha poucos partidos e muitas legendas. E a missão chega para ser um partido. E qual é o meu desafio? Não deixar a missão se tornar uma legenda. Como isso pode acontecer? Vamos dar um exemplo. Surge uma liderança aqui no estado. Aí essa liderança fala, não, mas aqui eu vou ganhar mais votos se eu apoiar o Flávio Bolsonaro. Isso não vai acontecer. Qualquer um que botar a cabecinha para fora para querer trair o projeto de país que a gente está criando, vai sair fora no mesmo instante. Esse é o modelo, porque isso é partido. Isso é respeitar as pessoas que coletaram assinatura, é respeitar programa. E nós precisamos fazer isso. Então, o meu desafio hoje como presidente de partido é ter um partido que faça sentido para as pessoas. E a missão fará sentido. Para não repetir o que aconteceu com o fundador do Partido Novo, né, que acabou saindo. Que ele foi bobo, né? Eu não sou bobo, não. Quer dizer, eu acho que eu não sou bobo, só tenho cara.